ABC 16. Aqui você se vê. Alô, amigos do Abrindo o Jogo. Nosso programa de hoje continua na linha de Petrópolis, falando sobre Petrópolis. As boas coisas, as coisas ruins e as coisas que precisam ser revistas, repensadas e organizadas. Com o desemprego no Brasil em torno de 12% a 13% do total de vagas de trabalho, emprego deixou de ser uma coisa de importância relativa, virou uma coisa primordial em todos os centros urbanos, nas indústrias, em todas as partes que geram algum bem de consumo para o nosso país e para os nossos cidadãos, né? Hoje, nosso convidado é João Firmino. O João é presidente da Associação de Ambulantes, Dogueiros, e tanta gente que o João comanda aqui, que ele vai explicar direitinho. Ele faz essa interface, faz essa ligação entre todos os ambulantes de Petrópolis e o poder público e suas ramificações. Instituto Histórico, que é o INEPAC, enfim, todas essas pessoas que dizem as linhas de conduta para o comércio ambulante em Petrópolis. João, muito obrigado por você ter vindo no nosso programa. Fico muito feliz em poder estar aqui com você e dando voz à sua associação, que congrega hoje aí por baixo umas 500 pessoas. 500 famílias. 500 famílias. Pessoas diretamente, fora as suas ramificações familiares, né, João? Exato. É muita gente. Exato. Falcone, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade, tá? Gostaria de agradecer a oportunidade a você. Bom dia aos telespectadores. Boa tarde, boa noite, que são várias. Boa noite, São várias reprises. E hoje o objetivo é tentar esclarecer o máximo possível, porque a gente já teve alguns outros programas e a gente não teve a oportunidade, que a gente tratava de assunto específico. E os programas que a gente foi tratavam de assunto específico. Hoje eu acredito que a gente vai poder ampliar mais o leque em relação ao trabalho dos vendedores ambulantes e o que for necessário tratar dentro do programa. Eu falei uma estatística há alguns minutos aqui sobre a quantidade de gente desempregada. Não é 12%, 13%, é 12 ou 13 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Agora eu lembrei para ser preciso. Falcone, isso é uma coisa que vem nos preocupando muito em relação à questão o desemprego. Ontem mesmo, fugindo um pouquinho do início, ontem mesmo eu estava com o supervisor da Coca-Cola conversando com ele a respeito dessa situação. Isso é mais preocupante do que se imagina. Porque hoje o empregado, você tira anos atrás, você tinha o fluxo de pessoas dentro do setor de emprego e você conseguia sustentar tudo ao seu redor. Aí eu toquei no assunto com ele, falei com ele que até a questão da própria funerária, se você for analisar bem, a funerária hoje ela depende da pessoa falecida lá, senão ela fale. E todo o sistema hoje ele depende do trabalhador. Ele depende, por exemplo, vou te dar um exemplo. Empresa de ônibus. A empresa de ônibus ela é sustentada pelos trabalhadores. E sem os trabalhadores, todo mundo passa suas dificuldades. Nós estamos tocando esses dois tópicos, mas se você for puxar em todas as áreas, você vai encontrar o mesmo problema, que é na parte do hospital, em tudo quanto é lugar você vai encontrar esse problema. Então, essa é uma coisa que nos preocupa muito, e a parte da informalidade é mais preocupante ainda. Porque quando não tem um emprego, você não tem a receita. Você não tem emprego, você não tem receita, você não tem muita coisa que fazer. E aí começa a bater o problema e o desespero hoje, o que a gente está presenciando muito em relação a isso aí. Mas você, através da sua associação, você traz essa, entre aspas, informalidade para a formalidade, porque esse pessoal paga imposto, esse pessoal está listado na prefeitura como trabalhador ambulante, e eles trazem recursos para a cidade também, não é verdade?
Com certeza, mas existe aquela questão de uma dependência da outra. Sim. Não é em jogar a pessoa. Hoje eu sou muito procurado por muitas pessoas que querem trabalhar na informalidade. Eles querem ser informal, eles vêm me pedir informação. E eu sou bem categórico para eles em relação que antigamente eu sempre fui um incentivador do trabalho, eu sempre incentivei as pessoas a ir para o campo de trabalho, eu sempre fiz esse meu papel, tá? Porque o que acontece? Eu comecei na militância do ambulante, o Falcone, foi em 89, tá? Em 89 nós tivemos, eu entrei na época do governo Grata Costa. Aí era um outro presidente, me convidaram para participar da diretoria e eu assumi a associação, se eu não estiver enganado, em 92. E aí nós, com a frequência dos trabalhos, com a frequência da correria, a gente deu continuidade e até hoje nós estamos dentro da militância do ambulante. Não foi fácil. Não é fácil você conduzir a situação, você pega a situação lá de trás e traz a situação aqui para frente, é muito complicado. E você trouxe essas pessoas para a formalidade, não é isso? As pessoas têm registro na prefeitura, os boxes são registrados, não é isso? Hoje a gente tem, o que acontece? Hoje são todos ambulantes licenciados pelo município, tá? Hoje a gente representa todos os vendedores ambulantes, dogueiros e artesãos do município de Petrópolis. Dogueiros, tá? E artesãos, né? O Dogueiros era só a Associação de Vendedores Ambulantes. Sim. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, porque sempre houve a dificuldade. A dificuldade de todas as fases. Só que, a realidade é que as coisas vêm modificando o panorama. Nós tivemos uma dificuldade lá atrás que a gente sabia conduzir de uma forma e hoje nós não sabemos conduzir aquelas mesmas dificuldades lá de trás no momento hoje atual. É muito complicado. Mas por que o poder público cria dificuldade para você ou antigamente eram menos rígidas as normas para legalização? Falcone, são fases distintas de situações. Exemplo, em 94, na época do governo Fadel, a gente teve muita dificuldade. Nós estamos falando do trabalho dos ambulantes, tá? Sim. Porque o governo, ele em situações distintas, ele age de forma diferente. Na obra é uma coisa, cada governo é uma coisa. Na parte do ambulante, em 94, a gente teve muita dificuldade. Por quê? A gente veio trazendo lá de trás algum problema. Porque hoje você lida com egos. Você lidar com egos hoje não é fácil. Lá atrás... Você está querendo dizer que o pessoal gosta de aparecer, é isso? Lá atrás já era um problema. Lá atrás a gente já tinha um problema. Você administrar ego já era um problema. Então a gente teve... Nós fomos uns articuladores em todos os governos que se passou até hoje. Nós fomos uns articuladores e colaborador do governo. Por quê? Porque o ambulante ele é submisso ao poder público. Claro. Ele é submisso ao poder público. E hoje, naquela época, nós tivemos problemas por parte até de secretarias, quando as secretarias eles estavam impondo certas situações, a gente tentava mostrar para ele que aquele não era o caminho certo. Peraí, mas o ambulante ele não está fazendo favor para o governo, não, ele está pagando imposto e está fazendo as coisas dentro da lei, né? Ele paga a sua contribuição, hoje o ambulante ele paga a sua contribuição anual. E como a gente sabe que existem normas e regras a serem cumpridas, muitas das vezes o que acontece? Antigamente a gente conseguia administrar bem esses egos. Hoje é mais difícil. Voltando lá atrás, nessa época de 94, nesses governos que se passaram aí, existia momentos que a gente tinha que se preparar. Olha, vocês têm que sair em 24 horas. E aí a gente tinha que correr. A gente ia para a Câmara dos Vereadores, a gente ia correr. Por isso que eu estou te falando que a nossa luta, ela não foi fácil, não está sendo fácil. Consideração, nada. A gente teve muita dificuldade. O que acontece? Porque cada um que entra enxerga de uma forma. A gente que convive, é igual eu sempre falo, tu analisa esses anos todos que se passaram, de 89 para cá, quantos governos se passou, quantos secretários, quantos diretores se passou, quantos chefes de fiscalização. Nós estamos aí. A nossa preocupação é eles passam e nós continuamos. E os problemas, quando se cria problema? A nossa preocupação só a questão dos problemas que se criam, porque hoje a gente lida com famílias, tá? Antigamente você tinha uma facilidade para conduzir
a família em relação a isso. Hoje você tem muita dificuldade em relação a essa questão. Então, nós sempre nos preocupamos, a associação, com a diretoria da associação, ela sempre se preocupou em blindar os ambulantes de uma forma ou de outra, porque os problemas não deixaram de existir. Tá? Vou sair um pouco de lá de trás, vamos vir um pouco aqui para frente, tá? Porque é muito mais amplo do que se imagina essa questão do vendedor ambulante. Em 94, nós tivemos situações que nós mostramos para o poder público que a fiscalização ficar distante do parte administrativa era ruim. E muitas das vezes eles não ouvem. Porque o que acontece? É o que você falou do início, é a questão do ego. Muitas das vezes eles querem administrar uma situação que eles não têm conhecimento. Porque quem vive hoje dentro do comércio ambulante é quem vive ali o dia a dia. E hoje, por eu já estar há muito tempo dentro disso aí, eu tenho um facilitador em relação dessas informações, de tentar conjugar os problemas, porque os problemas existem. Nós tivemos aí numa época, aí, no mês de dezembro, aí, nós fomos o pacificador, nós fomos um bombeiro na época que teve que ser feita uma obra na Praça Clementina de Jesus, entendeu? Nós fomos um bombeiro, porque você paralisar um comércio, que a pessoa já está naquela situação ali, porque sempre foi difícil, nunca foi fácil. Nós sempre tentamos buscar alguma comodidade para os ambulantes, mas nós temos algumas coisas que nos atrapalham. Exemplo, a legislação. Nós temos que entender que a legislação é contra e a favor. Nós temos que entender que o comércio, muitas das vezes, ele fala que nos apoia, nos ajuda, está próximo da gente, mas ele quer a gente distante. Vamos dar elementos para o pessoal de casa poder julgar também? 2010, o que aconteceu? Falcone, o que acontece? Em decorrência de uma ação judicial que houve em 2000, eu acho que ela começou em 2008, se não estiver enganado, tá? É uma ação que houve no Ministério Público pedindo a exclusão de todo o comércio. Para tudo. Todo o comércio do centro histórico. Comércio ambulante. Não ambulante. Isso envolvia banca de jornais, inclusive a banca de jornal. Mesmo? Inclusive banca de jornal. O tempo foi passando, a gente foi acompanhando os processos, a gente arrumou um advogado, na época, muita preocupação, porque muitas das vezes a gente sabe a limitação. A gente tem que entender que existem coisas que são limitadas, nem tudo a gente pode. A gente tem que tentar conduzir da melhor forma possível. E aí a gente foi articulando, a gente foi conversando, e cada vez mais a pressão surgia, tá? Tanto é que para a gente conseguir a audiência que foi em 2010, no início, se eu não me engano, no governo do Paulo, nós tivemos que solicitar, anos anteriores, nós tivemos que solicitar reuniões na Câmara de emergência para tratar, porque a gente estava meio perdido, porque como existe uma ação que se diz que vai tirar todo o comércio do centro de Petrópolis. Inclusive bancas de jornal. Inclusive, tudo. na época generalizou. As bancas de jornal têm algum tipo de associação ou você representa eles? Na época, eu fiz muito contato, foi com, se eu não estiver enganado, com Francisco Caruso. Se eu não estiver enganado, fiz vários contatos com ele. Por quê? O que acontece, Falcone? Essa questão de associação e sindicato, isso é muito complicado. Você dá continuidade com isso aí, isso não é fácil, não. Porque as pessoas não entendem qual é o significado de uma associação, de um sindicato. Porque as pessoas querem benefício, elas não querem colaborar. Mas elas só têm benefício se elas ficarem unidas e mantendo esse sindicato ou associação funcionando. Mas elas automaticamente não entendem dessa forma. É igual eu falei com você no início, administrar ego é complicado. Administrar ego é muito complicado. Mas o cidadão não precisa do trabalho, ele não precisa ter um consenso ali para que todos ajam em bloco em relação ao governo municipal, em relação aos órgãos que regulam as posturas, e o que pode e o que não pode, INEPAC, Instituto Histórico, essas coisas. Será que as pessoas não entendem que vocês, todos reunidos, vocês têm uma força grande? E se não houver união, ficam vozes isoladas aí que não vão resolver nada? Falcone, isso é uma coisa que sempre nos preocupou. O que acontece? A gente procurou, em momentos lá atrás,
se juntar aos sindicatos, às associações. Sempre teve um grupo muito forte para tentar viabilizar essas conversas, esses intercâmbios. E só que quem está na frente entende de uma forma. Quem participa, eles acham que você tem toda a obrigação. Vou te dar um exemplo. Você aqui na televisão, você tem todas as suas responsabilidades aqui na televisão. Sim. Só que quem está por trás de você, muitas das vezes não entende, não compreende a tua responsabilidade. Eles acham que você pode tocar o teu piano sozinho, que você se vira. Só que eles não entendem o seguinte, você depende deles. Eu sou uma pequena parte do que tem que acontecer aí. Mas eles não entendem. Eles não entendem. No seu caso é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu estou te dando um exemplo de você, que eu conheço você há muito tempo, sei do teu esforço, sei do teu caráter, sei do teu trabalho. E a gente vê que muitas das vezes você precisa de pessoas por trás de você para a coisa funcionar bem. Sempre. Só que automaticamente eles não enxergam, não vão enxergar. Eles não conseguem enxergar o que você faz. Porque você sempre é cobrado de uma forma, porque você está na frente. Você tem que ser cobrado. Não interessa de que forma. Porque hoje o que acontece? Hoje nós temos um conjunto hoje de todos esses ambulantes. Se a gente seguisse as regras hoje pré-estabelecidas pelo Estatuto da Associação, a gente teria muito mais dificuldade do que se imagina. Hoje a gente leva a associação hoje, milagrosamente ela está de pé. Você vê, você é conhecedor e você sabe do que eu vou falar. Hoje você automaticamente tem poucos sindicatos ativos, poucas associações. Me mostra qual associação de moradores aí que está ativa. Forte. Tá? Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. As associações de moradores, elas lá antigamente, era participativa. Eu mesmo, na época do Zanata, que você conhece, claro, existia uma participação. Só que tudo foi afunilando e tudo foi se acabando. Por quê? Dependia de vários aspectos. Primeiro, financeiro. Nada funciona sem dinheiro. Nada funciona sem dinheiro. Falei para você no início sobre a questão até desculpa, vou tocar no assunto novamente, da funerária. Se a funerária não tiver o falecido lá, ela vai falir. Ela simplesmente vai falir. Tudo a dependência do dinheiro. E hoje são poucas instituições que estão de pé. Pouquíssimas instituições. Mas tem umas coisas que a gente tem que lembrar, né? São coisas que nunca vão acabar. Que é o hospital, que serve para botar gente no mundo. Tem que ter dinheiro. Né? Que são as instituições que mexem com saúde, aí, que mantêm o cidadão vivo. E as funerárias que finda essa passagem dessa terra de Jesus, né? Que a gente vai usar os serviços dele para poder descansar. Se não tiver dinheiro, nem a funerária sobrevive. Foi ontem que eu estava conversando com o rapaz da Coca-Cola, entendeu? Em relação a isso. Estava falando com ele que é muito difícil, não é fácil administrar hoje. E hoje você tem várias situações contrárias para se administrar. Você tem o ego do ser humano, que é muito mais complicado do que se imagina, porque hoje todo mundo é sua conveniência. O ser humano hoje ele está o seguinte, eu quero saber do meu problema. Eu não quero saber a quem eu vou atingir. Eu quero saber do meu problema. Quero resolver o meu. Quero resolver o meu problema. E você administrar uma situação dessa não é fácil. Tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você que é um cara inteligente, está na área há muitos anos, conhece o funcionamento, você vê alguma luz no fim do túnel, alguma solução? Falcone, olha só, a gente nessa caminhada, eu tenho algumas pessoas, alguns amigos meus aí, que há anos a gente conversa, nós somos bastante fluentes, você no que você faz e eu no que eu faço. Você é voz de muitas pessoas, e eu no que eu faço, exatamente. Então, nesse período todo, a gente tem conversado com muitas pessoas em relação a essa situação. Eu automaticamente, eu acho que é meio complicado você encontrar solução para os problemas atuais. Porque automaticamente, dependeria do próprio trabalhador. Hoje eu vou fazer uma pergunta bem objetiva para você então. Quem é que se preocupa com o trabalho hoje? Se você não faz o que você faz, você Falcone faz o que você faz, que você antigamente você tinha um grupo forte de trabalho. Não estou dizendo que sua equipe hoje é ruim, mas você antigamente delegava e funcionava. Hoje você praticamente delega, se você não estiver perto, as coisas não funcionam. Então,
todas as empresas hoje, não vou nem falar do comércio ambulante, todas as empresas hoje, ela tem sua dificuldade. Em que sentido? Precisaria, antigamente você tinha um bom gerente, que todo mundo sabia o seu lugar, todo mundo conhecia o seu lugar e praticava perfeitamente o que era para se executar. Exemplo, servente. Traz para mim hoje, para o mundo atual, para o momento atual, me mostra um bom servente que eu quero ver. Servente de pedreiro? Servente de pedreiro. Me mostra um bom servente de pedreiro hoje, que é aquele servente, que antigamente, você sabe o que eu estou falando, antigamente você tinha um cara que você chamava e você não se preocupava que ele não ia te dar trabalho. Tinha qualidade, tinha força de vontade de fazer o que fazia. O cara se dedicava em mexer a massa dele ali. Hoje, infelizmente, você procura alguém para fazer alguma coisa, você tem toda a dificuldade. Eu estou te falando que eu converso, eu lido com muita gente, e isso é muita gente traz essa informação. Ao que você atribui isso? O que você acha que está mudando para isso acontecer? Falcone, eu acho que o ser humano está desinteressado. Primeiro, eu acho que o ser humano não estava preparado para essa tecnologia que nós estamos aí hoje. Essa tecnologia, ela teria que existir, mas ela tinha que ser bem conduzida, não é por todos. Não são todos que deveriam conduzir a tecnologia da forma que está. Vou te dar um exemplo. Antigamente, nós tínhamos poucos atores. Hoje você tem milhares de atores. Hoje você tem todo mundo que tem acesso a uma tecnologia. Hoje todo mundo dá uma opinião, todo mundo é juiz, todo mundo é advogado, todo mundo se mete onde não é para se meter, interfere em situações que não é para interferir. Te dar um exemplo, olha essa semana, as notícias dessa semana aí. O povo, ele dá a sua opinião segundo a sua conveniência. Porque se você me perguntar a respeito de alguma situação, de alguns setores que está acontecendo aí, eu vou responder você segundo a minha conveniência, mas a gente tem um campo mais amplo de enxergar as coisas. Porque se você for analisar a atitude que se toma um governo e você pegar a opinião de cada um, fica difícil. Você pega um bairro, você faz um trabalho num bairro, é a conveniência. Antigamente não tinha conveniência não, tinha um conjunto, tinha pessoas, vou te dar um exemplo. Minha infância foi Samambaia, depois fui Bela Vista, a fábrica por cima da fábrica de papel. Se fala em fábrica de papel, isso dá saudade em muitas coisas. Eu moro há quase 30 anos no Sargento Boiningue. Quando eu fui morar no Sargento Boiningue, a gente conseguia, todo final de semana, aí entra no que eu te falei, no bom servente, bom pedreiro, bom tudo. Todo final de semana a gente conseguia um conjunto de pessoas para ajudar na servidão. A gente conseguia material e conseguia pessoas. Pega hoje que eu quero ver. Hoje a pessoa quer que vá lá, chega lá, e ele não quer participar, não quer ajudar em nada. Então tudo fica mais difícil quando não há uma participação do povo. O povo deveria participar em todos os aspectos. Exemplo, lixo. As pessoas têm dificuldade de levar um lixo numa lixeira. Eles jogam onde? Na rua. Quintal do vizinho. Joga em tudo quanto é lugar. Então, tudo ficou mais difícil. A condução hoje de uma sobrevivência, de um bairro, é complicado. Porque você dependia de uma orquestra bem afinada. Porque se você... Cada um fazendo o seu, né? Cada um fazendo o seu papel. Porque você sabe o que acontecia. Antigamente tinha uma boa interferência das associações de moradores em relação aos ônibus. Quando tinha falta de ônibus na linha, tinha interferência. Quem é que é quem hoje? Quem é que fala pelo povo hoje? Fala para mim quem é que é a voz do povo hoje. O povo, ele está se fazendo da voz dele mesmo, que muitas das vezes é a sua conveniência. E a sua conveniência, muitas das vezes a conveniência dele é só dele próprio. Ele quer saber de resolver o problema dele, eu não quero saber da comunidade. Eu tiro hoje pelo que eu de vez em quando eu até cito. Tem um local que tem 40 vendedores ambulantes. Eu falo para eles que eu tenho toda a dificuldade, que antigamente porque para a coisa funcionar bem, você também precisa de ter o ato fiscalizador.
Não é só a gente que queira fazer as coisas, tem um ato fiscalizador. Então, em momentos, eu digo o seguinte, você tem 40 pessoas no local hoje. São 40, você controlar 40 egos diferentes. Você está falando, por exemplo, numa estrutura parecida com essa que a gente tem aqui perto. Isso, vamos Na Clementina então vamos bem adiante. Clementina de Jesus. Hoje, para você administrar o ego da Clementina de Jesus, não é fácil. Por quê? São automaticamente, mais ou menos dessa forma, 40 pessoas pensando diferente e para si próprio. Aí, olhando só para o seu umbigo. Exatamente. Aí tem o João que tem que pensar no coletivo. E aí, muitas das vezes, eu vou estar indo de encontro à vontade e à conveniência de praticamente todos eles. Porque hoje é cada um querendo resolver o seu problema individual. E aí é o que eu tento colocar para eles, que não é dessa forma. São feitas reuniões periódicas, chamando todo mundo para conversar, ou é tocado assim, Falcone, quando tem um incêndio, apaga? O que acontece? Boa pergunta. Os anos anteriores, a gente sempre teve reuniões frequentes, que a gente inclusive usava o Sindicato Metalúrgico, eu agradeço muito o Carlinho, que sempre disponibilizou lá o espaço dele, Sindicato dos Têxteis, a gente usava alguns espaços aí para fazer reuniões. O que acontece? De um período curto para cá, a gente começou a encontrar algumas dificuldades. Porque quando você entra dentro de uma reunião, você tem que levar uma coisa satisfatória, tá? Hoje, por exemplo, se você perguntar para mim, João, se nós estamos para fazer umas plenárias aí, inclusive em decorrência da mudança da secretaria hoje atual, que nós começamos o governo com um secretário, e essa mudança para nós, eu sempre deixei claro, voltando lá em 94, eu sempre falei que o distanciamento dos setores seria um complicador. Fiscalização distante, porque nós conhecemos. A gente já veio lá de 89 para 94, já é um caminho, entendeu? E de 89 para cá, é uma estrada, entendeu? Então, a gente tem toda... Hoje, no início, com a condução com o secretário, depois teve um outro secretário, e aí a gente não consegue caminhar dessa forma. Mas não houve uma coerência das ações do primeiro secretário com o segundo? Ele virou a maneira de ver, mandou desfazer o que já estava feito, alguma coisa assim? Falcone, o que acontece? Nós como trabalhadores, a gente conhece a linha, tá? A gente conhece a linha. E muitas das vezes você precisa de dar limite para alguma situação. E hoje, aí voltando, vou responder o que você perguntou. E hoje, voltando à parte do ambulante hoje, nós precisamos limitar algumas situações. Porque algumas coisas realmente fugiu. Mas essas situações fugiram e nós estamos tentando retomar agora, com a nova secretária que nós estamos tendo acesso, tá? Com bastante frequência. E nós não vamos demorar muito, vamos ter uma reunião com ela, tá? Com a comissão da diretoria e logo em seguida com a comissão de setores. Porque o que acontece? Isso é responsabilidade nossa também. As atitudes erradas e os atos errados cometidos é responsabilidade nossa também. Eu não tenho como, Falcone, eu até conversando com, acho que a própria secretária, semana passada, eu estava até falando com ela em relação a isso. A gente não tem como ficar se omitindo em certa situação. Se nós estamos dentro do processo, nós temos que estar cientes do que está se passando. A gente não adianta se fazer de invisível, porque eles sabem cobrar. Eles cobram muito bem. E muito bem, tu não tem noção. É mesmo. Eles cobram de uma forma bem... contundente. Bem contundente, bem como se tivesse com todas as suas... com todos os seus... Suas obrigações em dia. Com todas as... Entendeu? Então, aí a gente tenta fazer o meio-campo ali para contornar tudo. A gente hoje tem todas as dificuldades do mundo em relação a isso aí. Por exemplo, agora nós vamos tentar fazer uma reorganização de alguns setores.
nós temos que avaliar o que existe. Aí você pode falar, pô, mas você não tem noção do que existia em relação ao ambulante? Perdemos um pouquinho. Eu não tenho receio nenhum de falar com você que nós perdemos um pouquinho o foco. Porque quando você distancia um pouquinho da parte administrativa, você distancia. Porque muitas das vezes nós sempre estivemos próximo do poder público. Sempre estivemos próximo do poder público. Nós sempre se mostramos. Por quê? Porque nós entendemos que são famílias. Nós entendemos que são famílias. Nós entendemos, se você me perguntar, João, no meio desse período todo, conflito, tu não tem noção da quantidade do conflito. Você não tem noção da quantidade do conflito que houve. Eu vou te pedir uma gentileza, a gente vai fazer o primeiro intervalo, dos primeiros 30 minutos, porque esse assunto eu já vi que nós vamos ter que esticar, porque talvez seja um problema, mas que vai caminhar para uma solução, do jeito que você está falando aí. Que é departamentalizar o negócio, primeiro se reunir com os ambulantes, depois se reunir com a secretária e depois botar todo mundo junto. Exatamente. A gente vai para o primeiro intervalo e voltaremos rapidamente com o João Firmino e o assunto é ambulantes em Petrópolis. Cidade imperial com um monte de problemas de como colocar aonde pode ser feito esse tipo de atividade ou aquele. A gente volta para explicar tudo com o João Firmino já já. Sua casa de cara nova, com detalhes que só tem aqui na Carlinhos Plásticos. Inverno chegando e eu estou aqui com o melhor amigo das donas de casa. Os pisos laminados, vinílicos, carpetes, só aqui na Carlinhos Plásticos. E ainda tem mais, mão de obra própria. Persianas horizontais, verticais, motorizadas, só tem aqui na Carlinhos Plásticos. Carlinhos Plásticos, há 54 anos, atendendo a cidade de Petrópolis. E as melhores condições de pagamento para você. Oi, eu sou a Mônica. E essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que estava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. Voltando com Abrindo o Jogo, entrevistado de hoje, João Firmino, presidente do Sindicato de Ambulantes, Dogueiros e Afins da cidade de Petrópolis. A gente estava falando uma coisa interessante, né, João? Você começou nesse governo com um secretário, dando uma diretriz. Depois passou para outro secretário, que também não conseguiu chegar a lugar nenhum, porque houve essa mudança e o trabalho não pôde continuar. Mas parece que agora com a Karina, parece que vocês estão conseguindo um bom diálogo e conseguindo chegar a algum consenso? Falcone, o que acontece? Sempre nós nos preocupamos com esse tipo de situação. Não só hoje, mas em outros governos foi da mesma forma. Quando existia a mudança, tanto de secretaria, porque se você for analisar bem, por exemplo, os ambulantes já ficou na parte da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, ficou na Secretaria de Assistência Social, rodou para tudo quanto é lado. Porque o que acontece? Não hoje atualmente, mas é um setor
que não é fácil de você estar lidando. E não é qualquer um que queira estar no meio desse espinho. Porque não adianta a gente falar que são rosas. Existe os espinhos. Porque você está lidando com uma coisa muito séria, que é a sobrevivência de famílias. E isso nos preocupa. E você está lidando com a sobrevivência das famílias. Mas você não teria, por exemplo, já que o assunto é sério e sobrevivência é a palavra de ordem, chamar todo mundo e falar, pessoal, vocês querem sobreviver? Vocês querem andar para frente? Vocês querem progredir? Beleza. As normas são essas. Quem não cumprir, sai. Tem alguma chance de endurecer desse jeito? Ou isso já foi tentado e o pessoal reagiu de forma não produtiva? Então, Falcone, hoje o que a gente está tentando fazer hoje em relação a isso? Eu conversei com você recentemente, falei com você que nós estávamos participando da comissão da alteração do Código de Postura na Câmara de Vereadores. Isso é importantíssimo para todos. Eu não sei nem se vai dar tempo de nós tocarmos nesse assunto, que isso é mais amplo do que se imagina, e é uma coisa que nos preocupa também em relação... Porque o Código de Postura diz respeito à cidade de Petrópolis, não é único exclusivamente aos vendedores ambulantes. Claro. Entendeu? Então, o que acontece? Hoje, o nosso objetivo hoje, em relação à condução do que nós conseguimos junto ao secretário de governo hoje atual, tá? Nós muito próximo a ele, sempre ele nos atendendo, a gente mostrando ele as nossas dificuldades, e porque tem as duas partes. Ele está sensibilizado e está atendendo vocês? Ele com certeza, tá? Nós, em conjunto, a gente procurou arrumar várias estratégias para não deixar as coisas estarem da forma que está hoje. Só que o que acontece? Vamos lá por etapa. Nós sabemos que para alguma condução sair perfeitamente, nós dependemos muito do órgão municipal. Sim. Nós dependemos hoje muito de uma coisa chamada fiscalização. De vários aspectos. Porque a fiscalização... não sei se você se recorda, voltando lá em 94, existia a fiscalização de ambulante licenciado e existia a fiscalização de ambulante não licenciado, tá? Com a revitalização do centro da cidade, melhorou sensivelmente. Então, vamos dar uma traduzida rápida. A fiscalização do ambulante licenciado. Esse fiscal ele vai pegar as regras do jogo, as regras às quais o ambulante licenciado está sendo obrigado a trabalhar, né, por aquelas regras. Se ele estiver fora daquilo, ele vai ser notificado. Se ele não consertar aquele item ou aquele problema, ele vai ser multado. Se a multa não surtir efeito, ele vai ser eliminado do serviço. Deve ser mais ou menos isso. O que acontece? Quando o ambulante ele requer uma autorização para trabalhar, que é uma licença. Tipo um alvará, né? Não, a licença. Alvará à parte. Uhum. Tá? O alvará é do local. Alvará e a licença é a licença de trabalho. É uma concessão. Uhum. O que o ambulante hoje tem em mãos, que a lei permite a ele, é uma concessão. Não é o alvará, é uma concessão. O alvará ele te dá uma cobertura melhor. Só que o que acontece? Nós já tentamos fazer algumas alterações, só que infelizmente a gente não consegue avançar muito em relação a isso, porque uma concessão é do poder público. Essa licença pertence ao poder público. Ele é o poder concedente. Exatamente, é uma concessão que é dele, o espaço ele modifica segundo o seu único critério, a gente entende tudo isso aí. Isso aí até eu entendi. Agora, a fiscalização do ambulante não licenciado, para mim não é uma ação de remover simplesmente? Vamos falar a fiscalização do licenciado. A fiscalização do licenciado, ela é mais simples. Ela é mais simples. Uhum. Você orienta e você mantém. Hoje, muitas coisas mudou. Por quê? Porque hoje nós não temos um efetivo na parte da fiscalização muito grande. Não tem. Porque você vê que hoje todo o sistema do país está com dificuldade. E aí não adianta a gente achar que é aquele setor ali que ficou ruim. Antes, nós tínhamos, parece, um quadro maiores de fiscais. Muitos se aposentaram. Hoje nós temos um quadro vários. Inclusive, nós temos o próprio secretário de governo nos informou que parece que vai haver aí uma colocação de mais alguns. Concurso para poder colocar, porque eles também entendem que eles
também têm a responsabilidade, que a gente cobra deles também, de ter aquele efetivo ali. Senão a coisa não funciona. Agora, para explicar, o pessoal que é ambulante é porque não tem local fixo, não tem loja física. A pessoa monta naquele espaço que foi determinado ou anda, né? Fica na cidade aí para cima e para baixo. E para mim isso aqui, eu acho que isso aqui é ambulante. Mas o cara que faz esse tipo de trabalho e não tem licença, ele está prejudicando aquele que é licenciado, que paga, que seja uma vez por ano a sua autorização para funcionar. Mas essa fiscalização não acontece nesse ambulante que não é licenciado, né? Porque, ao meu ver, ele teria que ser eliminado, teria que ser retirado. É mais ou menos isso? Ou ele tem direito de trabalhar mesmo sem estar licenciado? Ô, Falcone, a palavra ambulante, existe um ambulante licenciado também. Existe aquele ambulante que ele anda, que ele é licenciado também. Sim. O diferencial que a gente vai tentar retomar a partir de agora seria a questão de diferenciar o que é o licenciado e o que não é. Mas retomar alguns costumes que nós desaprendemos. Mas o não licenciado, ele pode trabalhar? O não licenciado, ele não pode trabalhar. Então tinha que ter alguém para pegar esse cidadão e falar: ô, meu amigo, olha, o caminho de se licenciar é esse aqui. Se você quiser cumprir, você vai poder trabalhar. Se você não cumprir ou não se interessar, vier aqui, por exemplo, eu moro na Baixada Fluminense, ou eu moro em Piabetá. Petrópolis é o centro urbano maior nessa região, subindo a serra. Ele tem ali em Piabetá, maior ainda, Caxias e tudo ali perto, né? Ele vem para Petrópolis, ele pega uma caixinha de papelão, abre ali daquele jeito, bota CD, DVD, bota pendrive, bota não sei o que para vender. Ele não está prejudicando o ambulante licenciado? Falcone, o que acontece? Olha só, igual eu falei para você, são momentos. Hoje o momento é complicado em todos os aspectos. Vou responder para você. Quando você vai proibir a pessoa de fazer o cara tá construindo um barraco dele lá num canto onde não pode, que o fiscal vai lá fazer, o que o cara faz? O cara contesta de todas as formas. Tem outras coisas para vocês fazerem. O momento mudou. Antigamente, você orientava, as pessoas ouviam, tinha respeito pelos órgãos que fiscalizam, existia um respeito. Se a gente for esmiuçar isso aqui, como eu conversei com você alguns dias atrás, nós vamos muito longe em relação a isso aí. Antigamente, se determinava alguma coisa e se cumpria. Vou te dar um exemplo. Vou fugir agora por completo. Na nossa infância, os nossos pais falavam pra gente, nós obedecíamos, não questionavam. Fala pra mim o que faz hoje. Hoje é um inferno. Fala pra mim o que faz hoje. Como é que se controla alguma coisa com a pessoa tendo ela achando que ela pode responder e ela pode recorrer, ela pode fazer alguma coisa. Tudo é difícil, qualquer tipo de administração. Vou te dar um exemplo. Você para administrar uma congregação, vou falar de congregação, você para administrar uma congregação hoje é complicado. Antigamente era fácil, todo mundo ouvia, porque as pessoas eram sensíveis, as pessoas tinham respeito, tinha educação. Hoje, infelizmente, tudo mudou. E o ruim, por exemplo, chega uma autoridade, pega um cidadão desse que não está autorizado a trabalhar e leva ele. O próprio cidadão que está transitando ali na rua, passando por ele, vai dizer: ah lá, arbitrariedade. Muito bem, está pegando, por exemplo, uma pessoa que devia estar contendo aí a criminalidade, ou devia estar cuidando dos próprios municipais, e retirando um trabalhador da rua. Fantástica a tua colocação. Eu ia chegar nesse ponto, mas você já adiantou, está ótimo. O que acontece? Hoje a gente enxerga que a própria fiscalização ela tem toda a dificuldade para coibir o errado. Porque hoje, com essa tecnologia, você coíbe uma coisa hoje, não é que as pessoas têm que ser violentas, que as pessoas têm que abordar de maneira agressiva, nada, tudo bem. Só que hoje você não pode fazer nada. Qualquer ato que se faça hoje, ele é condenado. Exemplo, você vai ali hoje, que todo mundo reclama, você vai tirar aquelas pessoas da rodoviária hoje ali, todo mundo reclama. O povo reclama, todo mundo reclama. Mas essas mesmas pessoas que reclamam são as mesmas que te condenam.
Me explica como é que funciona isso. O pessoal liga para cá, para o programa do Ney, manda... Olha, tem gente fazendo sexo aqui na rodoviária. Ficam os malucos lá embaixo do cobertor lá, jogando basquete ali. Aí vai a Guarda Municipal para retirar aquele problema, as famílias social, trabalhadoras que vão ali e não pensam daquela maneira, né? Que ainda tem um pouco de respeito pela sociedade. Eles pegam as pessoas e acabam execrando as pessoas que vão ali para cumprir a lei. Então, mas os mesmos que criticam são os mesmos que filmam e condenam. Eu entendo o seu ponto de vista. É uma situação complicada. É a conveniência dele que você está falando. A conveniência dele, foi o que eu falei desde o início. Infelizmente, nós estamos numa situação muito complicada, porque você sabe o que é respeito, você sabe o que é costume, você sabe o que é doutrina, você sabe o que é isso. Vamos enxugar gelo. Eu também sei. Só que, infelizmente, hoje parece que está tudo engessado. Você não pode tomar certa atitude. Você não pode corrigir. Que quando você corrige, os pais antigamente corrigiam, beleza. Um pai corrige um filho hoje, o que o pai está correndo risco? Ser morto. Um pai que corrige um filho hoje, ele está correndo risco de ser morto. Pô, mas isso é muito forte. Mostra o contrário. Se for menor, conselho tutelar, uma confusão danada. Mostra o contrário. Casa de custódia, tutela juvenil, só confusão. Voltando à rodoviária, Falcone, é uma situação complicada em relação para resolver essas situações todas aí, que aí entra o foco da fiscalização. Tem ambulante na rodoviária? Vou te dar um outro exemplo. Há pouco tempo atrás aí, a própria fiscalização, ela foi fazer esse ato de abordar, de pedir para sair alguma coisa. Você não tem noção. Parece que deu problema até para a própria guarda municipal, que eles estavam praticamente isso aí. Deu um problema para o guarda municipal. Porque você não pode fazer. Hoje você não pode fazer mais nada. Você não pode corrigir. Nós estamos num momento tão crítico que você não pode praticar as coisas certas. Você não pode corrigir. Aí vai fazer o quê? O que nós podemos fazer em relação a isso aí? Você, por exemplo, você com a visão que você tem, você com o teu programa, com a audiência que o teu programa tem, a gente poderia usar o teu programa, o teu sistema todo aí, para poder orientar, mas ninguém quer ouvir. Eu te faço uma pergunta, quem é que ouve hoje? Hoje você passa, vou te dar um outro exemplo, eu passo em uma informação para um ambulante, eu falo assim, olha, rádio é conveniência de cada um. Primeiro que já existe uma proibição de algumas coisas. As pessoas, sabe o que acontece? Cara, ele acha que ele pode ouvir o que bem entender ali no setor de trabalho, na rua. É proibido colocar um rádio funcionando ali? A lei proíbe. Por isso é que a gente está tentando acertar algumas coisas. Entendi. O que passou, o que não aconteceu, a gente não pode, não tem como a gente consertar. Já passou. O que não foi feito, reconheço e falo aqui para você, existiu coisas, infelizmente, que nos deixou muito chateado, nos deixou a gente mal. Só que não tem como voltar lá atrás para consertar. Nós temos que pegar o momento agora e tentar consertar alguma coisa. E nós vamos aproveitando, nós estamos aproveitando o novo chefe da fiscalização, aproveitando a secretária que abriu a porta e está dialogando, que eu acho que a essência do negócio é você dialogar, tá? Eu acho que nós vamos avançar a partir de agora. Só que quando você avança, quando você tem problema, você vai ser retalhado. Não tem jeito. Mas nós estamos preparados. Nós estamos preparados. Porque ou vamos consertar, ou daqui a pouco nós vamos ter problemas graves e crônicos, que eu não posso ser conivente com esse problema grave e crônico, e não vou compactuar com esse problema grave e crônico também. Você tem que levar isso para o governo. Eu não vou compactuar com isso. A gente participa o governo dessas situações, tá? Tanto é que a Karina, ontem mesmo eu ia falar com ela, mas ela está, coitada, numa situação complicada, reuniões uma atrás da outra, mas nós ficamos de nos falar hoje ainda, para nós marcarmos reuniões para a próxima semana, para nós começarmos a definir, porque acontece? Ela entrando, ela queria saber o panorama, porque ela tinha que saber o panorama, como é que está funcionando toda a estrutura daquilo ali, porque hoje ela é secretária de Segurança e Ordem Pública do município de Petrópolis. Ela não lida só com vendedor ambulante, entendeu? A pasta dela é mais ampla do que se imagina. E eu me disponibilizei, tanto para ela e o secretário de governo, me disponibilizei e falei, nós estamos à disposição para ajudar.
porque nós sabemos que o problema está lá fora. Aí entra essa coisa que você acabou de falar. Como é que nós vamos contornar tudo isso se a gente, muitas das vezes, quando vai corrigir, você tem interferência? Não tem como, nós não podemos ter essas interferências de fora. Você analisa o que está acontecendo aí no país, lá no nosso federal. Olha a informação dessa semana que nós tivemos aí. Nós tivemos uma notícia horrível sobre o negócio da COAF. Notícia ruim, mas foi dada pelo ministro. Eu penso uma coisa muito simples, né? Você viu o caso das charretes ali, que houve um planejamento para colocar charrete elétrica, que ia fazer, que ia acontecer. Até o momento, a realidade são os charreteiros sem emprego. Se, por exemplo, há uma mudança no Código de Posturas radical, que proíbe todos os ambulantes, como é que faz? Falcone, a gente de cara, como a gente participou do problema de 2010 e a gente vem desde 89 lidando com essa situação, já tivemos um momento muito tenso. Já tivemos um momento tenso quando foi a saída dos ambulantes do shopping Pedro II, do Santo Antônio, Peregrini, foi para o calçadão do Senip, depois foi para evitar as pessoas. Tivemos um momento muito tenso, você não tem noção. E essa situação é toda precária, nada disso é garantido para os ambulantes? Hoje, com as alterações que nós estamos tentando colocar junto lá nessa comissão da alteração do Código de Postura, nós estamos tentando arrumar algum mecanismo para efetivar algumas situações. Por quê? Porque não tem como excluir. Hoje nós estamos falando, no início você falou 13 milhões, que eu não acredito que seja 13 milhões, eu acredito que seja, se bobear, são 30 milhões. Eu estou repetindo um dado do próprio governo federal, né? Mas tu sabe que não pode falar o que é real. Ele não vai jogar contra o gol dele, Tu né? sabe que não pode dizer a real. A realidade é que nós temos que entender o seguinte, não tem como excluir. Existem alguns órgãos, existem algumas instituições que querem. Porque, infelizmente, aí o João entra para tentar orientar os ambulantes e avisar para eles o seguinte: nós temos que colaborar para a nossa imagem não piorar. Porque querer retalhar e querer retirar, essa semana mesmo eu ouvi de uma pessoa falando uma situação lá da Rua Tereza. Porque é isso, nós ficamos aqui no centro da cidade, se nós formos falar da Rua Tereza, olha a Rua Tereza, Falcone. Quem imaginou que a Rua Tereza chegaria no formato que está hoje? Eu conversando hoje com aquele vendedor lá dessa empresa lá, a gente sempre conversa, a gente tem um facilitador com as pessoas. E aí eu estava conversando com ele e explicando para ele sobre a Rua Tereza. Você vê, nós conseguimos fazer a padronização, acho que foi em 2006 e em 2008, junto a essa empresa. A gente não consegue avançar mais. Por quê? Existem situações ali hoje, por exemplo, para as pessoas sobreviverem na Rua Tereza ali, você sabe que você tem amigos lojistas, você sabe o que eu estou falando. Claro. Tá difícil. A sobrevivência de um comércio hoje ela é complicada, porque depende do trabalhador. E aonde está o trabalhador? Eu quero saber aonde está o trabalhador. Nós dependemos do trabalhador. Você precisa também daqueles trabalhadores lá fora. Você, Falcone, precisa daqueles trabalhadores lá fora. O teu sistema todo aqui, desculpa, o teu sistema todo aqui funciona com a ajuda dos trabalhadores lá fora. O comércio, em geral, ele depende do trabalhador. E cadê o trabalhador? São poucos. Eu sempre converso com várias pessoas, que eu lido com muitas pessoas, eu gosto muito de lidar com pessoas da nossa linha de idade. Entendeu? Da nossa linha de idade. E eu sempre digo que nós somos o remanescente. Tu vê, Falcone, a dificuldade de alguém para substituir para fazer o que você faz. Conta para mim aí. Porque não é simplesmente substituir você no facilitador. Eu quero ver na dificuldade. Administrar o que você administra na dificuldade. Isso ninguém quer. Porque o facilitador é fácil de substituir. Administrar tijolo quente ninguém quer. É fácil sentar e falar, não, eu vou ser o Falcone hoje, tá tudo bem. Eu quero saber administrar o problema que você tem. O que você tem que arcar no final do mês. Nós somos os remanescentes, só que nós vamos embora. Eu sempre digo, Falcone, hoje eu atuo de uma forma porque eu aprendi. Eu apanhei muito na vida.
Eu carreguei bolsa na feira. Se eu tiver que carregar bolsa na feira hoje, eu tenho certeza que eu vou. Que vai depender de mim. Eu acredito que você também faça o que você faz. A gente, quando fala algumas coisas dessas formas, a gente... Porque a gente não... Mas é isso, João. A gente não gosta nem de lembrar, né? De lembrar. Mas é isso. A vida é uma construção eterna, né, João? As pessoas olham para a gente hoje, mas elas não têm a mínima noção do que custou chegar até aqui. É isso aí. Hoje, a realidade, Falcone, é que tentam destruir o que a gente fez. Você até desculpa da... Rapaz, televisão sem emoção não é televisão. A gente tem que mostrar para as pessoas que quem está sentado aqui é gente como eles. Sofre os mesmos problemas, tem as mesmas ansiedades, tem as mesmas necessidades, mas é isso. Eu ia te perguntar, rapaz, se você alguma vez nos últimos tempos pensou em desistir. Falcone, essa pergunta é boa também. Eu automaticamente, além de ter essa luta, porque você, como lutador, eu sou um lutador, igual eu falei com você, nunca tive dificuldade em nada. Quando eu queria comer alguma coisa, eu tinha que ir para a feira carregar a bolsa. A florária no Humberto Ovigatti, você se lembra? Na florária do Humberto Ovigatti? Perfeitamente. Eu tinha que encher os sacos de folha. Não é fácil não, rapaz. A gente vai pensando no tempo que demorou para construir o pouquinho que a gente tem, e tem muita gente de fora olhando, olha lá, ó, bacana, tá vendo? Ó, é o melhor do mundo. Só que o cara quer estar no lugar da gente sem ter a mínima condição de nem pensar o que é feito, nem resolver 1/10 do que a gente resolve. Dedicação. Ué. Porque mesmo contrariando parte da vida da gente está aí. Mesmo contrariando a nossa vontade, a gente tinha que se dedicar. Porque nós não tínhamos opção. Se você for pegar lá atrás, a gente não tinha opção como hoje a gente dá opção para os nossos filhos. Tá? Então, quando a gente não tem muita opção, acontece isso e a gente aprende. Porque se você você virar para me perguntar para mim se eu sinto o que aconteceu lá atrás, não. Eu aprendi. Foi através da dificuldade que eu aprendi. Hoje eu não tenho dificuldade de jogar um lixo fora, eu não tenho dificuldade de nada. Entendeu? Só que as pessoas olham, como você disse, as pessoas olham pra gente e não conseguem enxergar o trabalho na gente. Eles não conseguem enxergar o trabalho na gente. Só que nós somos trabalhadores. Eles não vão tirar essa essência. O Falcone tem uma palavra-chave que eu uso muito. É essência. Eles não vão conseguir tirar essa essência da gente. Não tira mesmo. Entendeu? Porque o que acontece? É muito fácil você montar nas costas de alguém. Você tem quantos filhos, João? 4 filhos. Todo mundo encaminhado? O João Vitor, o João Caio, o João Mateus e a Vitória. Todo mundo encaminhado, tudo bacana. Falcone, hoje eu tenho que ser bem realista. Fiz todo o esforço da face da terra. Só que hoje não é da forma que eu quero mais. Eu tenho que entender e compreender. Eu sou o pai, tento ser amigo, por um período a gente não consegue, porque o momento hoje não deixa nem a gente ser um bom pai. É verdade. Sinto informar que o momento hoje não deixa nem a gente ser um bom pai. A gente vai levando, porque antigamente a gente fazia tudo isso aí, e mudou o panorama. Tá? Você chega a que horas no teu trabalho? Falcone, aqui? Olha só, eu tô com um problema sério em relação a isso aí. Eu não tenho tempo para nada. A gente trabalha, porque o que acontece? O nosso tempo é curto, como o tempo já está indo embora aqui. Nosso tempo é curto. Você fez uma pergunta sobre a questão se eu desistiria. Falcone, se uma hora você vai ter noção do que está por trás de mim. O compromisso e a responsabilidade que hoje me cerca. Uma hora eu vou embora. Uma hora eu não vou estar mais aqui. Mas você não tem noção. É maior do que se imagina. Hoje a gente faz um trabalho que a gente ajuda muitas pessoas. Sem condição. Tem pessoas que hoje eu lido com consultas médicas. Tem pessoas que chegam sem condições, eu falo, vai.
Se der, depois acerta, tem que acertar, porque eu também tenho que... Ninguém trabalha Prestar de graça. conta, Entendeu? Eu tenho todas as dificuldades do mundo em relação a isso aí. Eu não posso desistir. Primeiro, que eu tenho um Deus que me fortalece. E muita gente acredita em você, né? É. E é um negócio difícil quando muita gente espera que você sempre resolva o problema. Você, querendo ou não querendo, acaba virando um facilitador para as dificuldades dessas pessoas, né? E essa questão de esse tópico pequeno que eu falei que Deus me fortalece, essa é a verdade, Pode ter Falcone, certeza. você não tem noção. Porque nós, seres humanos, nós somos fracos. Nós somos completamente dependentes de Deus. Mas nós temos que ser dependentes de Deus e também nos colocarmos para Ele. Porque Deus, eu acredito, eu não sou nenhum especialista, mas Deus ajuda a quem se ajuda, não é isso? É. Se você ficar só pedindo a Deus uma solução e não se movimentar, não vai a lugar nenhum. E dentro desse pequeno tópico, ele ensinou nós, seres humanos, a trabalhar como exemplo de uma formiga. A formiga para de trabalhar. Não só quando morre. E hoje, quem é que gosta de trabalhar? Quase ninguém. As pessoas querem comodidade. Eu não sei se eu sou viciado nisso, mas eu adoro, eu gosto muito. E pelo que a gente se conhece aí nos últimos, sei lá, 10, 15 anos, eu também acho que você gosta muito do que você faz, cara. Falcone, é a questão de você ter um compromisso e responsabilidade com o que você faz hoje. Você sabe que você precisa levar informação para o teu público. Que opção que o Falcone tem? Boa ou ruim? Que opção que você verdade. tem? Aí você me faz essa pergunta para mim, qual é a opção que eu tenho hoje? Eu não vim de berço de ouro. Eu não tenho opção, eu tenho que trabalhar. E só que hoje você sabe o que é trabalho, eu sei o que é trabalho. O trabalhar, essa semana eu vivo falando com as pessoas o seguinte: antigamente, 1 hora de trabalho é 1 hora de trabalho, só que as pessoas não querem trabalhar 1 hora mais. Eles querem hoje, quem os sustenta, os trabalhadores, são mal vistos. Porque se você pede alguém para fazer alguma coisa, você já está sendo mal visto. Porque é uma coisa muito estranha, o mundo mudou. E a gente tem que entender que a característica do mundo mudada, o ser humano ele se transformou. E hoje, com essa tecnologia, tudo piorou. Falam-se que nós deveríamos nos adaptar à tecnologia. Concordo. Só que essa tecnologia não é para todo mundo. A tecnologia não deveria ser para todo mundo. Ela deveria ser usada por parte. Porque hoje, olha como as pessoas estão se destruindo por causa da tecnologia. Olha como as famílias estão se destruindo por causa da tecnologia. Hoje ninguém respeita mais ninguém em relação à tecnologia. O cara acha que tem o direito de falar o que bem entender através da tecnologia. Pode fazer um julgamento da tua vida em relação de uma informação que não sabe se é certa ou errada. Ele não sabe uma informação que passaram do Falcone e vai lá dar a opinião da vida. Isso não existe. Esse tipo de situação, ele não nos faz bem. Faz mal para todo mundo. Faz mal para o ego de cada um, só que as pessoas não adianta, que as pessoas não conseguem enxergar isso, Falcone. As pessoas não conseguem ter uma clareza em relação a isso. Tudo veio para facilitar, para trazer a boa obra, para trazer um facilitador. Só que, infelizmente, hoje, isso é opinião minha, pessoal minha, essa tecnologia a destruiu. Mas passou muito perto do que eu penso também, João. Ela destruiu. Acho que as famílias estão se dizimando por causa de telefonia celular, Facebook, essas coisas, né? Parece até para uma pessoa que é da área tecnológica, parece até uma imbecilidade estar falando isso, mas eu vejo o telefone celular dentro das casas com um elemento de desagregação. Às vezes as famílias saem para almoçar sábado, domingo, estão lá no restaurante sentadas lá esperando a comida chegar, estão lá no telefone celular, elas mal se olham, mal se falam. Então, eu não sei, eu posso estar errado, né? Mas é uma coisa para a gente pensar. Não, mas você não está errado. A linha de raciocínio é a correta e a perfeita. Só que aí, quem utiliza, Falcone, a gente tem que também entender o seguinte: hoje você tem uma ferramenta de bel prazer na tua mão, tem tudo que você quer ali. E quem é que não quer aquele facilitador? Aí entra o problema que você falou no início dos 13 milhões de desempregados. Hoje a pessoa vai procurar um emprego segundo a sua conveniência. Ela quer que o patrão aceite ela com telefone, com WhatsApp, com tudo no trabalho. Impossível.
qual é aquele profissional hoje que executa a sua função, o que aprendeu, fez faculdade com carinho? Conta para mim. Conta para mim. Difícil. Só aqueles vocacionados mesmos, desde criança, e que são muito poucos, né? Eu ouvi essa semana de uma pessoa que falou assim, minha filha está na faculdade, ela vê cada coisa ali na faculdade, mas ela que não pratica o que se vê dentro desses locais. Esse local não é lugar para isso. Voltando para o nosso mundo, você pega, por exemplo, hoje a gente está tentando, a gente sabe que está tendo toda dificuldade, você pega uma Praça da Águia ali, você vê jovens ali usando droga como se estivesse em casa. Falcone, é até tristeza. Antigamente tudo existia, é o que eu falei com você, do 2 para milhares. Antigamente existiam as pessoas que usavam droga, mas eles iam lá para o meio do mato, não se expunham de jeito nenhum. Hoje as pessoas acham que tem todo o direito de fazer ali na tua frente. Não. O caso da rodoviária, o pessoal mandando ver no basquete ali, pô, na frente de todo mundo. Falta de respeito com as famílias, falta de respeito com as senhoras que passam ali. Fica difícil, é conveniência, né? Mas se você for abordar aquilo ali, é a conveniência deles. É a conveniência deles, a forma... Ligam o Ferris, né, para o resto do mundo, para não falar outra palavra, né? Ligou o Ferris, eu quero fazer isso, é melhor para mim, dane-se o mundo. Se pegar o Falcone e botar você, Falcone, como administrador de uma pasta dessa aí, você vai ficar perdido. Sabe provavelmente vou me matar. Você vai ficar perdido porque você não tem muita coisa que fazer, porque automaticamente, se você for ali abordar uma situação daquela ali, e se você for um pouquinho áspero, você já vai ser denunciado no Ministério Público. Não tenha dúvida. E aí você, ao ser denunciado, você tudo... Por isso que eu estou falando, o sistema entravacou. Antes funcionava, mas hoje todo o país... Uma coisa de assustar. Eu só tenho que te pedir licença, João, para a gente encerrar, porque é um assunto que a gente teria que ter mais uns 10 programas para tentar arranhar. Porque eu penso muito parecido contigo. Eu acho que a gente tem que aproveitar o momento, na medida da nossa possibilidade, tentar influenciar de maneira positiva nessas coisas que estão acontecendo, para diminuir essa quantidade avassaladora de problemas que a gente vê e você relatou aqui, né? Não só com relação aos ambulantes, mas com relação a poder público, com relação a todas essas coisas que acontecem no dia a dia da gente. Queria te agradecer a vinda aqui, queria que você ficasse bem à vontade para utilizar o veículo da gente a hora que você precisar, porque a sua luta é uma luta de todos nós, que é uma luta para melhorar a vida de todos. Muito embora essas pessoas não percebam o seu envolvimento, a sua luta, não tenham essa noção. Talvez agora, através do programa, elas parem para entender o que é um brasileiro que tem vontade de acertar, que mostra o caminho para os seus pares, e tem essa dificuldade de entender por que não fazê-lo, não é verdade? Falcone, eu gostaria de te agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui, e pedir desculpa também pelos alguns momentos de jeito nenhum. Emoção que a gente... Televisão sem emoção não é televisão, porque rapaz. Não é fácil, é complicado. Agradecer... tu vê que é tão amplo o assunto que nós não conseguimos falar sobre a bateria, nós não conseguimos falar sobre a Praça da Liberdade, porque os problemas existem. Mas nós vamos voltar, João. Tá? Os problemas existem, e eles são uns problemas muito complicados. Nós não falamos sobre a alteração do Código de Postura, que nós não tivemos tempo, porque é o que eu falei, é muito mais amplo do que se imagina. Gostaria de agradecer a você, agradecer ao secretário de governo que está nos atendendo com frequência, agradecer a Karina, que ela tem sido assim... não tem nem palavras. E o chefe da fiscalização que se disponibilizou a ouvir e nos ajudar no que for preciso para a gente poder tentar. Não é que a gente vai conseguir, a gente vai tentar ajudar. Construir alguma coisa. A gente vai tentar ajudar, constrói. Porque as pessoas têm que entender o seguinte, com diálogo. Nós estamos com o objetivo de ajudar. E eles têm que entender que eles têm que facilitar. Porque hoje a gente não tem como determinar certo tipo de coisa. Nós temos um espaço que foi nos cedido para trabalhar. O ambulante, o vendedor ambulante, o dogueiro, o artesão, ele recebeu a sua concessão para trabalhar. Só que, infelizmente, Falcone, eles hoje não são todos. Não vou generalizar, porque a minha preocupação na tua pergunta, quando você falou se eu teria
coragem de largar tudo? Foi essa a pergunta? Foi. Se você desistiria. Eu não faria isso hoje de forma nenhuma, primeiro porque tem muitas pessoas que me respeitam e eu respeito eles. E acreditam em você. E acreditam em mim. São famílias. E por essas famílias, eu vou continuar defendendo. Tu pode acreditar que eu vou no meu extremo, no meu limite, porque eu conheço algumas situações. Eu convivi muito tempo dentro do poder público, sei o caminho, sei o trâmite. E tem muitas pessoas... A pessoa não vai ficar 10 anos por trás de uma banca porque quer. Eles têm sua necessidade. Só que algumas pessoas têm suas necessidades, mas também têm as suas conveniências. E as conveniências, elas têm que ser dosadas. Não é o tempo todo a minha conveniência que vai prevalecer. Falcone, eu ouço não por diversas vezes. Só que eu tenho que entender que esse não, muitas das vezes, eu tenho que trabalhar esse não. Esse não, e muitas das vezes ele vai me dar, abrir um leque para mim poder enxergar algumas coisas que possa melhorar. Opções. Vai me dar opções. Só que infelizmente as pessoas só querem a sua conveniência. Hoje eles querem a sua conveniência, só que não vai ser dessa forma. Estou falando para você aqui, nesse bate-papo, que a gente está com um diálogo bem aberto com a secretária. Ela se disponibilizou em nos ajudar e o recado dela foi... ela foi bem objetiva. Vou ajudar, só que eu não vou compactuar com as coisas erradas. Perfeito. Eu vou ajudar. O chefe de fiscalização foi a mesma coisa. Só que nós não vamos compactuar. Isso é um grande começo. Só que nós não vamos compactuar com coisas erradas. Só que o acerto vai ter que ser graduativo. Não vamos conseguir mexer da noite para o dia. Entendi. Porque o problema é imenso. Agradeço a você, agradeço os telespectadores. Novamente, desculpa pela emoção, mas tem algumas coisas que realmente nos traz à tona. Existe um grande detalhe, esse talvez eu tenho que falar com você com mais assim, tempo, sobre a minha pessoa, entendeu? Porque hoje eu posso falar abertamente para a televisão, eu sou um milagre de Deus. Obrigado. Que bom. O João Firmino mostrou o alto nível de envolvimento que ele tem com essas pessoas por motivos afetivos. Ele mesmo falou que conhece todas as famílias e as famílias acreditam na palavra do João Firmino, acreditam na sua atuação. Vocês viram que é uma pessoa humana, é uma redundância, né? Tem que ser pessoa humana, mas uma pessoa de uma humanidade muito grande na sua alma. Tentem entender melhor tudo que foi falado aqui, porque tem muitas coisas nas entrelinhas. Mas vocês, telespectadores inteligentes, vão ter muitas reprises e vão poder perceber que até eu, que falo com muita gente, vejo muita coisa, não sabia da missa à metade. Vejam o nosso programa, olhem as nossas reprises com carinho e entendam melhor quem é João Firmino. Muito obrigado e a gente se vê por aí. TVC 16. Aqui você se vê.